A gente tem diversos desafios e quando a gente para pensar, né, se existe um que é maior do que o outro, eu diria que não. Mas existem alguns que hoje, por esse momento complexo que estamos vivendo, a gente vai dizer assim, esse você precisa ficar mais atento. Então, primeiro, precisamos sim ficar atentos ao quanto a inteligência artificial, né, vai nos ajudar tanto na gestão quanto dentro das nossas organizações. Precisamos pensar o quanto estamos trabalhando efetivamente as ações da diversidade dentro das nossas empresas, porque quando a gente fala de diversidade, a gente não está falando só de colocar mais mulheres dentro das organizações ou colocar 50 mais dentro das organizações, mas estamos falando de uma diversidade de ideias, de estilos, de pessoas, de crenças, que automaticamente também vai mudar a cultura da empresa. Outra questão que, na minha opinião, também é um grande desafio é a gente parar para pensar no modelo de trabalho, né? Eu tenho um trabalho híbrido que funciona já para algumas empresas, para outras só o presencial, para outras já se adequaram totalmente ao online. Então, escolher também uma modalidade que se encaixa corretamente para a sua empresa é um grande desafio. E por aí vai, né? A gente tem enormes desafios a atingir, mas acredito que são 3 aí que a gente pode parar para refletir, que a liderança vai precisar ficar cada vez mais atenta, que se ela quer acompanhar todas essas mudanças que o mundo vem nos oferecendo. Falando então sobre a inteligência artificial e como a gente, enquanto líder, pode lidar melhor com a situação, primeiro é a gente desmistificando para esse colaborador que a inteligência artificial ela não vem para tomar o lugar de ninguém. Para mim, este é um grande desafio da liderança. Quando a gente começou a ter a inteligência artificial de uma maneira mais fácil, mais próxima de todos nós, por exemplo, o ChatGPT, as pessoas tinham medo de usar, porque tinham medo do que ele poderia trazer de respostas e o quanto ele poderia substituir as pessoas. Na minha opinião, e em tudo que eu acompanho de tendências e de pesquisas que a gente vê, a pessoa que usa corretamente a inteligência artificial, ela ganha produtividade. Ela ganha para a empresa em respostas mais rápidas, mais adequadas, desde que ela tenha as perguntas certas, né, e coloque dentro dessa inteligência artificial aquilo que ela realmente vai precisar colocar para obter as melhores respostas, mas a inteligência artificial não vai tomar o lugar desse colaborador, não vai tomar o lugar da liderança, porque para que se tenha uma boa resposta, é preciso que tenha alguém para fazer uma boa pergunta. Quanto mais a gente entender isso, mais fácil vai ser a gente entender que o computador, a máquina, ele vem para otimizar o nosso tempo naquilo que é operacional, naquilo que nos toma, nos demanda, né, pensamentos de muita lógica. Agora, naquilo que envolve o nosso lidar com o outro, o relacionamento interpessoal, nossas emoções, tudo aquilo que a gente sabe que, por exemplo, é tarefa tanto da liderança, mas também é algo importantíssimo para um colaborador, para que ele lide com seus pares, seus colegas e também com o cliente, isso a máquina não tira de nós. E se a gente tem consciência disso, fica mais fácil a gente entender que ele vem para otimizar o nosso tempo, aumentar a nossa produtividade e não tomar o nosso lugar. Desde que, e aí eu gosto muito de falar sobre isso, a gente também acompanhe, né, essas tendências, essas mudanças, a gente saiba fazer as perguntas certas. Usar a inteligência artificial como uma ferramenta para otimizar nosso trabalho e para que a gente consiga ser cada vez mais humano. Hoje em dia, se você parar para pensar, tem gente indo lá na inteligência artificial e perguntando como eu devo agir nessa situação. Como uma máquina vai te dar uma resposta mais adequada para um comportamento, sendo que o humano somos nós? Então, se você quer realmente
ter a máquina te ajudando naquilo que é importante, pergunte a ela aquilo que você teria dificuldade enquanto lógica para responder, e não na sua parte humana, que você obviamente vai fazer melhor do que ela. Então, é importante sim que a gente lembre que a máquina vem para ser uma ferramenta para nós, e não a gente ter medo que ela se torne o ser humano, que ela tome o nosso lugar. A diversidade é algo rico, maravilhoso e, na minha opinião, imperdível para qualquer empresa. Quando a gente hoje ouve que é preciso que se tenha cotas para que tenham mulheres na liderança, ou que você faça um esforço gigante para levar pessoas 50 mais para dentro da empresa, ou você precisa também criar vagas afirmativas para que se tenha pessoas com deficiência ou negros dentro das empresas, a gente entende que ainda estamos longe de alcançarmos o máximo do benefício que essa diversidade pode nos trazer. Mas também entendo que este tipo de estratégia é usado porque ainda vivemos num contexto de mundo onde ele é necessário, né? Tenho que usar a estratégia porque sem ela, de vagas afirmativas, de campanhas para que a gente traga essa diversidade para a empresa, sem fazer isso a gente ainda não consegue ter toda essa diversidade funcionando a favor das organizações. Mas imagine, né? E eu gosto sempre de dar esse exemplo porque é algo que eu acho que fica mais factível para todos nós. Se você tem hoje uma empresa que a grande maioria dela tem mulheres, né, no seu corpo ali de trabalho, mas eu tenho um homem na liderança, será que ele consegue sentir quais são as dores que essas mulheres têm no dia a dia? Eu fui há pouco tempo numa indústria onde a grande maioria são homens trabalhando, mas que a gente já observa muitas mulheres dentro da indústria e fazendo todo o trabalho que o homem também faz. E aí uma gestora nova entrou na empresa e a partir dela ela colocou sala de amamentação, porque ela simplesmente descobriu que as mulheres que trabalhavam e que já tinham voltado da licença maternidade retiravam o leite no banheiro, porque não tinham um local para retirada adequada, com toda a higiene necessária, em outro lugar da empresa. E aí você vai perguntar, poxa, mas isso é tão pequeno, o que isso tem a ver com a liderança? Será que se fosse somente homens liderando dentro dessa indústria, eles teriam tido, e aí não é por má vontade, mas eles teriam tido a oportunidade de perceber essa dor de várias mulheres que ali trabalham? Da mesma forma, uma pessoa que tem mais de 50, 60 anos, será que determinados ambientes da empresa estão preparados para que todas as pessoas se sintam adequadamente confortáveis dentro desse ambiente? Provavelmente não. Então, quando você tem representantes da nossa sociedade trabalhando dentro da sua empresa, é muito mais fácil, inclusive, você descobrir quais são as dores que este cliente que está lá fora também tem. Porque você vai ter um cliente mulher, você vai ter um cliente negro, você vai ter um cliente 50 mais, você vai ter um cliente PCD e você vai ter um cliente de diversas formas diferentes de pensamento que você tem. Se você tem essas pessoas representadas dentro da sua empresa, você consegue também fazer com que esses clientes se sintam representados, porque provavelmente as ideias, os produtos e tudo que ali é discutido também terão essas pessoas representadas nesse contexto. Então, quais são os benefícios da diversidade para uma empresa? Inúmeros, incontáveis, porque a cada momento que você traz uma realidade que o outro não viveu para as discussões dentro da empresa, mais possibilidades de se criar produtos, serviços e todas as formas de melhoria que essa empresa pode criar para atender melhor seus clientes internos e seus clientes externos. Quantas vezes a gente acaba atendendo primeiro o cliente externo e esquecendo também que dentro da nossa empresa a gente tem tantas demandas a atender
e quando eu tenho meu cliente interno satisfeito, feliz, entendendo que a empresa pensa nele em cada detalhe, ele também é um garoto propaganda lá fora. Ele também é alguém que possivelmente vai falar da empresa em qualquer lugar que ele esteja e essa empresa ganha muito com isso. Então, assim, eu sou uma torcedora, mas também uma grande lutadora em relação à diversidade. Não é moda, é necessidade. Né? Não dá mais para criar ações que são pontuais dentro das organizações para trabalhar a diversidade. A gente precisa entender que a diversidade precisa acontecer todos os dias, em todos os momentos, e principalmente caminhando com uma palavra que não pode faltar, que é respeito. Em várias pesquisas que a gente observa, e tem uma muito recente da Gartner, ela é publicada todo ano e ela saiu agora em 2023, a última delas, que fala que um dos pilares mais difíceis de se trabalhar dentro de uma empresa, mais desafiador, é a questão da cultura organizacional, a cultura empresarial, porque cultura não se muda da noite para o dia. A cultura é algo que, claro que ela é derivada de princípios, de valores desde o seu fundador, mas ela também é algo que, ao longo do tempo, ela é consolidada e ela também é modificada pelas pessoas que estão entrando e saindo da empresa. Mas existem alguns pontos que a empresa precisa cuidar para que não se perca ao longo do caminho. E aí, falando de diversidade, que tem muito a ver com cultura, se a empresa ela acredita que trabalhar a questão da diversidade, principalmente do respeito dentro dela, é importante, ela precisa deixar claro para os seus colaboradores o quanto isso é importante e o quanto o não cumprimento destas questões pode acarretar até numa demissão. Porque, claro que primeiro a gente educa. E aí você pode ter consultorias, você pode ter pessoas internas que trabalhem essa conscientização, e a gente chama inclusive de letramento dentro das organizações, porque às vezes alguém faz um comentário, alguém tem determinadas atitudes pela palavra simples da ignorância, no sentido do ignorar mesmo. Mas a partir do momento que a empresa diz para esse empregado, para esse colaborador, que aquilo é importante, ensina para ele a forma certa de se comportar e mesmo assim ele não faz, ele não acha aquilo adequado, é o momento da empresa intervir. Então, existem campanhas que as empresas têm feito, falando dessa questão da diversidade, do respeito, que envolve certamente a mudança da cultura, que se o empregado não tem uma boa aceitação, mas a empresa acredita que aquilo é um pilar, que aquilo é um valor, ela vai precisar tomar uma decisão. E se não for pelo lado da conscientização, porque o empregado não quer, ela vai inclusive ter que fazer o desligamento dessa pessoa que já não é mais condizente com os valores que a empresa prega e acredita. Então, mudar cultura não é da noite para o dia, não é fácil, mas é necessário à medida que a cultura precisa ser adaptada. Eu acho que a palavra correta é até essa, A gente não vai mudar, mas a gente vai ter que adaptar essa cultura à medida que a gente vai trazendo essa diversidade para dentro da empresa, a gente vai trazendo novos valores, também estamos aí incorporando essas cobranças e complexidades que o mundo também nos traz o tempo inteiro, e a partir daí a gente avalia quem está conosco. E se a gente tem alguém que, por questões inúmeras, não se adequa, não aceita, é importante que essa pessoa seja disponibilizada para o mercado para que ela busque outras organizações que talvez estejam ainda em acordo com aquilo que ela pensa. Mas é um trabalho que começa pela liderança. Se a liderança não compra a ideia de que a cultura precisa ser adaptada, se ela não compra a ideia de que a diversidade é importante, precisa ser respeitada, e se não inclui ali no dia a dia dela esse letramento, essa qualificação das pessoas para que tenham comportamentos adequados aos novos valores da empresa,
a base não vai conseguir fazer a mudança sozinha. A liderança hoje, em todas as pesquisas, e eu tenho trabalhado muito isso nos treinamentos, em sala de aula, ela é responsável, inclusive, pelo entrave das grandes inovações e mudança nas organizações. O líder tem uma responsabilidade enorme e talvez por isso seja tão pesado a gente escolher realmente trabalhar como líder numa organização. Mas é pesado quando a gente quer assumir essa responsabilidade sozinho. Quando entendemos que para ser uma liderança hoje que consegue ter saúde mental e também dar saúde mental aos seus colaboradores, a gente entende que precisa sair da liderança do ego para ir para a liderança do eco. Então, saímos de algo que parecia até heróico antigamente e vamos para algo que precisa ser construído coletivamente. E aí esse peso diminui, mas não cessa. Porque ser líder realmente é assumir grandes responsabilidades. Mas já diria o Homem-Aranha, né? No filme do Homem-Aranha, com grandes poderes, também temos grandes responsabilidades. E é assim que acontece com a liderança. Muito se pergunta a diferença ou se existe diferença entre chefe e líder. E sim, se você for estudar os conceitos e comportamentos de um chefe, são muito diferentes dos comportamentos de um líder. Então, primeiro, o chefe diz eu faço, eu aconteço, tudo de bom eu fiz, tudo de ruim eles fizeram. O líder, ele assume as responsabilidades tanto do bom quanto do ruim. O chefe procura culpados. O líder, ele procura qual foi o problema. E com isso vamos descobrir como resolver e como ensinar a todos da equipe o porquê aquele problema aconteceu para que o mesmo problema não aconteça. Mas a liderança entende que os erros são normais, desde que com eles venham os aprendizados. O chefe não, ele quer o culpado para ele apontar e para que na cabeça dele ele fique livre da responsabilidade. Outra coisa importante, o chefe fiscaliza o tempo inteiro. O líder delega e acompanha. É muito diferente de largar de delegar. Quando eu delargo, eu estou dizendo, se vira nos 30. Faz sozinho, se der errado, a culpa é sua. Quando eu delego, eu digo, esta é a tarefa, se precisar de ajuda aqui estou e vou acompanhar com você para que você não tenha dificuldade de fazer. Então, são inúmeras as diferenças quando você avalia principalmente comportamentos deste chefe e desse líder. E eu costumo brincar que, infelizmente, a gente ainda tem muitos aqui no Brasil que entendem que a chefia funciona melhor porque eu mando, o outro obedece. Mas, na minha humilde opinião, é muito risco corrido, porque você manda, o outro obedece, ele adoece, sua empresa perde mão de obra qualificada, perde talento para outras empresas que são suas concorrentes e que muito possivelmente, tendo um comportamento diferente e lideranças, vai absorver o seu lugar rapidamente. Então, é preciso que a gente entenda que liderança é conquista de autoridade, liderança é você entender que nem todo mundo está bem todo dia e você entender que neste dia que o outro não está bem, é exatamente o dia que você vai precisar colocar ali seu ombro, oferecer ajuda e dizer para ele, estamos juntos. Na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, é tipo um casamento. Então, para mim, essas são as grandes diferenças de um chefe e de um líder. E falando de saúde mental, que é um tema que todos nós precisamos nos preocupar, sendo líderes ou desejando ser líderes, mas também sendo empregados, profissionais, empreendedores, acredito que sem saúde, tanto física quanto mental, nenhum de nós vai bem em nada. Mas, enquanto líder, o que eu posso fazer para ajudar a minha equipe a não adoecer?
Primeiro, criando um ambiente psicológico saudável, tendo um ambiente seguro para que as pessoas possam colocar suas ideias sem serem repreendidas. Será que eu deixo hoje que o meu colaborador traga ideias, principalmente se elas são divergentes às minhas? Essa é uma reflexão que a liderança precisa fazer. E isso contribui para a saúde mental do colaborador, porque ele tem certeza que, se ele pensa diferente dessa liderança, ele pode levar essa sua percepção e, quem sabe, até mudar na cabeça desse líder para que ele possa ter novas opiniões. Então, isso é um ponto que a gente pode fazer. Segundo, a gente não pode exigir do outro que ele tenha desempenho 100% o tempo inteiro, porque nenhum de nós tem. Nem enquanto líder, talvez nem enquanto gênio, né, a gente consiga ter um desempenho 100% o tempo todo. Mas é mostrar para o nosso colaborador que mesmo no dia que ele não está 100%, eu estou ali com ele para que ele consiga dar o melhor dele naquele dia. E que eu, sabendo que assim como eu sou humana, o meu colaborador também que ele está fazendo o melhor dele naquele momento. Então, entender também quais são as fragilidades do meu colaborador, que assim como eu tenho, ele também terá, é algo que contribui para a saúde mental. Eu não querer que este colaborador tenha disponibilidade 24 horas por dia. E por que eu lembro disso? Porque o WhatsApp veio para nos ajudar e acabar com a nossa vida ao mesmo tempo, né? Porque eu não estou na empresa mais somente quando eu estou fisicamente nela. Muitas vezes tem lideranças que entendem que o colaborador precisa estar 100% ali disponível o tempo inteiro. E aí, se você cobra do seu colaborador que no final de semana ele te atenda no WhatsApp, que meia-noite ele esteja disponível a te responder o que você quer, isso não é dar ao outro a possibilidade do descanso. Falta de descanso, cobrança excessiva, gera doença e gera falta de saúde mental. Então, isso também é um ponto importante para a gente, enquanto liderança, refletir. Outra coisa importante, né? Será que eu trago para dentro da minha organização formas desse colaborador também extravasar? Então, eu tenho consultorias, eu tenho equipes médicas, de psicologia, né, de atendimento, de terapia, enfim, tem inúmeras ações que a gente pode fazer, até de uma massagem, de um mindfulness, né, que você está ali oferecendo para o seu colaborador, várias e várias ações que eu mostro para ele, olha, estou preocupado sim com você. Estou te dando aqui várias alternativas para que você procure aquela que você se sinta melhor e que você cuide de você mesmo. Incentivar o autocuidado. Isso é algo que o líder pode e deve fazer para que as pessoas também percebam que, se cuidando, estão cuidando também do seu desempenho e dos seus resultados para a empresa. Eu participei de um Fórum Internacional de Gestão que aconteceu agora em outubro em Milão. E neste fórum, uma das questões trazidas pela empresa que conduziu esse encontro, que foi a McKinsey, é esse grande desafio que a gente ainda tem enquanto organização de escolher qual é o melhor modelo de trabalho. E uma das questões que ficou muito claro para todos nós é que precisa se analisar individualmente cada empresa, cada segmento e cada necessidade para se decidir se aquele segmento se encaixa melhor com o online, com o presencial ou com o híbrido. Mas uma coisa é fato: independentemente da sua escolha enquanto empresa, você precisa entender que essa sua escolha trará consequências. E essas consequências são quais? Primeiro, não é todo empregado que aceita mais trabalhar 100% do seu tempo no presencial. E aí, se esse empregado é fundamental para você, você talvez, enquanto empresa, vai precisar repensar a modalidade que você escolheu como melhor.
Porque talvez dentro da mesma empresa você possa oferecer modelos de trabalhos diferenciados. Se eu tenho uma equipe, por exemplo, lá na fábrica, e essa equipe o tempo inteiro tem que trabalhar presencial, esse empregado possivelmente vai entender melhor que aquele tipo de trabalho só se realiza no presencial. Mas eu posso ter nessa mesma indústria alguém no administrativo que sabe que dá para trabalhar 2 dias de casa e os 3 dias na empresa, que isso não vai trazer grandes consequências para a organização, ou talvez possivelmente vai até trazer benefícios, porque nesses 2 dias ela não tem o desgaste do deslocamento, ela não tem determinado custo com alimentação. Então a empresa vai precisar sim pensar nessas questões personalizadas para que consiga trabalhar melhor a manutenção dos talentos, que é um outro desafio que também foi discutido lá nesse Fórum de Milão, né? Como que a gente faz a manutenção dos talentos? Atrair talentos já é difícil. Como que eu faço a manutenção? É fazendo essa personalização nos benefícios que eu posso oferecer. E trabalho flexível já é considerado um benefício. Então, se você pode trabalhar isso como um algo a mais que você pode oferecer para esse talento, por que não, né, olhar, analisar para quem você pode oferecer determinados benefícios e para quem, infelizmente, você não pode. Mas você precisa ter argumentos para defender isso. Houve aí um grande burburinho quando a Amazon, essa grande empresa que envolve tecnologia, logística, chama todos os seus empregados de volta. Sendo que ela tinha sido uma das primeiras a mandar todos para casa e que o online estava funcionando muito bem. Então, talvez seja a gente entender que não necessariamente manda todo mundo de volta para a empresa, 100% presencial, ou fica todo mundo em casa, 100% no online. O híbrido pode funcionar muito bem para que eu trabalhe a questão da cultura, que a gente já discutiu, para que eu trabalhe também a questão do acompanhamento, do treinamento, né, da capacitação dos meus colaboradores em momentos presenciais, para que eu também trabalhe a integração, que é tão importante. Tudo isso eu consigo fazer no presencial, mas eu também, em outros momentos, posso aproveitar o que eu posso trabalhar no online para também satisfazer esse empregado que muitas vezes vai escolher sair da minha empresa porque eu não dei essa opção para ele. Um desafio, mas que é possível ser resolvido se eu olho adequadamente para todos esses fatores e, claro, personalizo dependendo daquilo que o meu segmento, que aquela função, ela pode acontecer.